Bom dia, amados de Deus, a paz do Senhor, que bom que você está aqui, que bom que mais uma semana se inicia, estamos vivos, estamos com saúde, temos trabalho, temos uma casa para morar, temos comida na despensa. Meu irmão, só isso aí já vale a pena louvar o Senhor e agradecer. Ele que cuida de tudo, tudo que nós realmente precisamos. E ainda tem os bônus que ele dá porque quer, não porque a gente merece. Vem comigo, meu irmão. Vem comigo, minha irmã. Vamos juntos nesse aprendizado que só engrandece, só enriquece nosso espírito. Somos feituras do Senhor, que Ele amou fazer. E mais uma vez eu digo e repito, criatura não vive sem Criador, não vive sem sua essência. Lembre-se sempre de para que fomos criados. Fomos criados para viver em comunhão com o Senhor, em relacionamento contínuo e ininterrupto com Ele. É a nossa essência. É como o ar que a gente respira. Se o ar é tão precioso, é tão valoroso, é tão essencial para a gente viver, pode ter certeza, meu irmão, o Criador desse ar, desse sopro de vida, é ainda mais importante que a gente cultive, que a gente o busque, que a gente queira se relacionar. Até porque você não pode abrir a boca para dizer que ama a Deus se você não se relaciona com Ele. Né? Você ama sua mãe, ama seus filhos, irmãos, marido, mulher, porque se relaciona. Então, meu irmão, com Deus é a mesma coisa. Amém? Compartilhe esse canal, compartilhe a palavra de Deus. Eu gosto sempre de frisar que não vou só criar uma exclusividade, pedir uma exclusividade para esse canal, mas sim para todo o canal que realmente estiver falando a palavra de Deus, realmente estiver pregando a palavra de Deus. Por isso, importante é meditar na palavra para você reconhecer quem está falando, se está falando realmente o que condiz com a palavra do Senhor. Se for, meu irmão, pode seguir, pode compartilhar, porque você não está compartilhando pregadores nem evangelistas, você está compartilhando a palavra de Deus. E é isso que precisa chegar o mais longe possível. Amém? Bora para a palavra. Meus irmãos, a palavra de Deus está em 2 Samuel, capítulo 9, do versículo 1 ao 12, e diz assim: E disse Davi: Há ainda alguém que ficasse da casa de Saul, para que lhe faça bem por amor de Jonatas? E havia um servo na casa de Saul, cujo nome era Ziba. E o chamaram que viesse a Davi, e disse-lhe o rei: És tu Ziba? E ele disse: Servo teu. E disse o rei: Não há ainda algum da casa de Saul para que use com ele de beneficência de Deus? Então disse Ziba ao rei: Ainda há um filho de Jonatas, aleijado de ambos os pés. E disse-lhe o rei: Onde está? E disse Ziba ao rei: Eis que está em casa de Maquir, filho de Amiel, em Lodebar. Então mandou o rei Davi, e o tomou da casa de Maquir, filho de Amiel, de Lodebar. E vindo Mefibosete, filho de Jonatas, o filho de Saul, a Davi, se prostrou com o rosto por terra e se inclinou. E disse Davi: Mefibosete. E ele disse: Eis aqui teu servo. E disse-lhe Davi: Não temas, porque de certo usarei contigo da beneficência por amor de Jonatas teu pai, e te restituirei todas as terras de Saul teu pai, e tu de contínuo comerás pão à minha mesa. Então se inclinou e disse: Quem é teu servo, para tu teres olhados para um cão morto, tal como eu? Então chamou Davi a Ziba,
moço de Saul, e disse-lhe: tudo o que pertencia a Saul e de toda a sua casa tenho dado ao filho de teu senhor. Trabalhar-lhe-eis, pois, a terra, tu e teus filhos e teus servos, e recolherás os frutos, para que o filho de teu senhor não tenha, para que o filho de teu senhor tenha pão que coma. E Mefibosete, filho do teu senhor, de contínuo comerá pão à minha mesa. E tinha Ziba 15 filhos e 20 servos. E disse Ziba ao rei: conforme a tudo quanto meu senhor o rei manda a seu servo, assim fará seu servo. Porém, Mefibosete comerá à minha mesa como um dos filhos do rei. E tinha Mefibosete um filho pequeno, cujo nome era Mica. E todos quantos moravam em casa de Ziba eram servos de Mefibosete. Morava, pois... Eu já estou completando o capítulo, perdão, vou terminar. Morava, pois, Mefibosete em Jerusalém, porquanto de contínuo comia a mesa do rei e era coxo de ambos os pés. Meus irmãos, eu gosto dessa passagem do Velho Testamento, que ela é bastante emocionante. Imagine você, uma pessoa esquecida, largada, sabe, mais ou menos como, infelizmente, a gente trata o morador de rua, né? Alguém invisível, sem valor, esquecido, largado, sabe, ao tempo, à própria sorte, e de repente, do nada, alguém te acha, te encontra e muda toda a sua vida. Assim, ó, como se fosse mágica. É disso que fala essa palavra. Davi já tinha se firmado como rei, ganhado guerras, sabe? Já tinha o seu valor como rei. E na época, vamos dizer assim, o hábito do rei que assumia o reinado do lugar era matar toda a descendência do rei deposto, para garantir o seu reino. Mas Davi fez exatamente o contrário, porque foi tocado pela graça do Senhor. E Davi foi usado para que a graça de Deus alcançasse a descendência de Saul, através de Mefibosete. Veja que em nenhum momento Mefibosete procurou o rei. Ele foi procurado pelo rei. Assim o Senhor faz conosco. Ele nos procura, independente. Veja que a condição de Mefibosete, além de estar aleijado, era estar num lugar que o próprio nome significa sem palavras, sem rastro, sabe? Lodebar era um lugar árido, de esquecimento, de todas as pessoas que não se valorizavam, não tinham valor, né? Não reconheciam valor, um valor que eu estou falando aqui, que às vezes a gente passa por isso, se diminui perante outras pessoas, se diminui por conta da condição. O fato de Mefibosete ser aleijado foi de uma queda que a ama deu nele, porque Jonatas e seu pai Saul estavam fugindo. Então, veja que essa região onde ele estava era uma região para pessoas se esconderem, sabe? Pessoas que não se sentiam valorizadas, que não tinham amor próprio. Mas Davi foi buscá-lo. Pode ver que na palavra ele diz onde ele está. Onde está Mefibosete? E manda Ziba ir buscá-lo. E ao chegar perante o rei, prostrado diante dele, Mefibosete nem acredita que está ouvindo aquilo. E aí ele se refere a si mesmo como cão morto.
Quer dizer, uma alusão à condição em que ele vivia, em que ele se achava, por ser aleijado e por não ter respaldo nenhum. Mas, através de Davi, o Senhor mostrou que a graça é para todos, e a graça é para todos porque assim Deus o quer. E é assim que Deus faz conosco, meu irmão. Você pode aí estar nesse exato momento achando que você é o pior dos seres humanos, sabe que você é pecador. Eu conheço gente, eu já fui capaz até de dizer sobre mim mesmo que, enfrentando meus os pecados rotineiros, né? Aquele pecado, como a música diz, todo dia o pecado vem e te chama, e a maior parte das vezes a gente se joga nele, né? Por conta dessa natureza pecaminosa, mas Deus nos quer mesmo assim. Ele não põe condição para nos querer. Novamente a palavra diz, ele veio para salvar os pecadores, os doentes, doentes da alma, não os que já estão sãos. Ele nos quer mesmo assim. Assim como Davi disse, não, você Mefibosete, eu vou honrar o que eu prometi a seu pai através de você, na sua vida. Independente de você ser coxo, independente de você não ter nada. E Mefibosete não tinha nada. Não tinha nada para si, não tinha nada para oferecer. Mesmo assim, a ele foi restituído tudo. Assim Davi fez, tudo o que pertencia à casa de Saul, que seja entregue nas mãos de Mefibosete. E ainda mais, colocou o Ziba e todos os filhos, toda a sua família, todos os seus servos, para cuidar, administrar, para que não faltasse nada a Mefibosete. E mais, Mefibosete tinha um filho, e assim Deus faz conosco. Ele cuida de nós e de nossa descendência. Irmão, quando Mefibosete apareceu perante Davi, ele apareceu temeroso. Afinal de contas, era o rei que veio após o seu Saul, né? Seu avô. Então, ele foi com medo, porque, como eu disse, o hábito era de quê? De executar, de zerar completamente a descendência do rei que tinha saído. E aí Davi expressa uma frase que Deus fala muito na Bíblia várias vezes: não temas. E essa palavra, meu irmão, se refere a Deus dizendo: confia em mim. Que foi o que Davi disse para ele: não temas. Ou seja, você não está aqui para que eu te faça mal. Na verdade, você está aqui para que eu te faça o bem. Eu sou o canal do Senhor para que a graça dele te alcance. Essa palavra, não temas, é dito por várias vezes na Bíblia porque Deus só quer que a gente confie nele. Que ele não é um Deus tirano, ele não é um Deus do mal, ele é um Deus amoroso. Ele ama a sua criação. Ele nos fez filhos. Não somos mais só criaturas, somos filhos do Senhor, adotados pelo amor de Deus. Então, quando ele diz não tema, é para a gente confiar nele. Veja que jamais lá onde ele estava, em Lodebar, Mefibosete pensou que a vida dele pudesse ter essa reviravolta. E assim a gente vive pensando por várias vezes na nossa vida. Estamos enfrentando algum momento difícil, pode ser financeiro, pode ser de saúde, qualquer coisa, um relacionamento desfeito, a perda de um ente querido, e aí a gente tem a sensação de que tudo acabou, de que aquilo nunca mais vai melhorar. E aí Deus vem e mostra como ele não é mágico, ele é poderoso. E quando ele quer, ele restitui tudo o que você perdeu ou restitui, te dá
aquilo que você nunca teve e nem esperava ter. Por isso, meu irmão, quando você ouvir alguém dizer que os planos de Deus são melhores do que o seu, não é uma frase mundana. Está na Bíblia. É uma máxima do Senhor. Porque com certeza, olhe para trás. Olhe para trás, veja os planos que você tinha em certa época e veja o que Deus fez. Não foi melhor? Então, meu irmão, essas coisas são inegáveis. Por isso depender de um Deus tão maravilhoso como esse não é algo para se negociar. É para se jogar. Sabe? É como se você estivesse lá na ponta do penhasco e Deus está dizendo, vem que eu te aparo. Oxente, fecha o olho e vai, meu irmão. Porque quem está falando não é qualquer um. Quem está falando promete e garante. Ele não é homem para mentir. A palavra dele é verdadeira e certa, como uma flecha em direção ao seu alvo. Então, meu irmão, reflita nessa palavra. Sabe? É por isso a importância de a gente estar lendo a Bíblia cada vez mais, meditar na palavra. Deus não falou isso à toa. Medita na palavra dia e noite. Sabe? Os seus caminhos serão abençoados. Entrega teus planos ao Senhor e eles darão certo. Meu irmão, é tudo sobre Deus. É tudo sobre o único Deus que te ama de um jeito que você não é capaz de amar nem seu próprio filho. Se você acha que você ama seu filho e ama muito, não passa nem perto do amor que Deus tem por ti e do que Ele é capaz por você. Veja que a gente é ensinado que filho procura pai. Eu aprendi assim. Mas Ele ama tanto que é Ele quem está procurando o tempo inteiro. Você não está vendo, não? Ô, meu irmão. Olha ao seu redor, abre essa percepção aí para Deus, para o mundo espiritual. Que Deus está buscando você o tempo inteiro. Porque Ele te ama de um jeito que não dá para descrever. Para a gente ter uma ideia desse amor, Ele entregou o próprio Filho, o único, para morrer por cada um de nós. Foi por você também. Foi por amor a você. Essa é uma prova de amor que chega perto, um pouquinho, para descrever o amor de Deus por cada um de nós. Ô, meu irmão, é bom depender desse Deus. É bom. Dê graças ao Senhor e se jogue nos braços dele. Feche o olho. Ah, mas eu estou no penhasco, esqueça o penhasco. E esqueça a precipitação. Quem está lá embaixo te aparando, dizendo para você assim, ó, vem que eu te aparo. Eu te seguro com minha mão direita. Não temas. É Deus. E nele, meu irmão, a gente pode confiar. Viu? Fique com Deus, com esse Deus maravilhoso. E até semana que vem.